silêncio, atacar nos seus lugares, tem que prestar atenção aqui. Olha, eita pô, a sala toda. Agora todo mundo vai atenção. Calma, ele pediu. Tá vendo, senhor? É a sala toda, mas ele pediu. Só eu que sou Então a gente sempre faz uma vez por mês, nós temos as nossas narrações de mitos e lendas, para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mitologia africana, sobre uma etnia, um povo, uma nação africana, um povo chamado Dogon, uma etnia chamada Dogon, e como surgiu o cosmos, o universo para os Dogon. Então tudo que era impuro foi jogado fora com a água. A água, na maior parte das religiões, ela é um símbolo da limpeza, da purificação. O cristianismo, por exemplo, tem o batismo nas águas, para purificar os indivíduos do pecado. No catolicismo, batiza-se crianças, bebês, para purificar do pecado original. As religiões protestantes e evangélicas, geralmente entre os adultos, também para purificar os pecados. E marca ali o batismo de arrependimento e de conversão. Então, para a mitologia Dogon, dos povos Dogon, do início do universo, existe uma dualidade da humanidade. Todo ser humano nasce com uma parte masculina e uma parte feminina. Todo ser humano tem uma parte masculina e uma parte feminina. Então você tem uma parte homem e uma parte mulher. Só a parte dele, só é um espírito. Então essa é a dualidade da humanidade. Tem gente que fala, por exemplo, se eu tenho uma parte feminina, o meu lado feminino é lésbico. O lado da Larissa é masculino também. Acabei de perceber isso daí. O meu lado feminino também gosta de mulher. Essa é a zoação de brincadeira. Mas todo mundo tem essa dualidade, segundo a mitologia Dogon. Uma mitologia de um povo que habita o oeste da África. E esse mito narra o princípio dos tempos, a origem do cosmos e do universo. Então os Dogon, eles têm um Deus que é primordial, um Deus criador, que é o Ama. É o principal Deus. É uma religião, é uma mitologia que acredita em vários deuses, portanto eles são politeístas. Né? E tem os gnomos, que são o primeiro par de espíritos gêmeos criados por Ama. Então antes de Ama criar a humanidade, criou espíritos gêmeos. Espíritos que tinham o lado masculino e o lado feminino. Depois esses espíritos vão incorporar, encarnar-se em corpos que deram origem à humanidade. Então, o nome também é atribuído aos 8 ancestrais dos Dogons, né? Então foram os 8 espíritos primordiais. Esses 8 espíritos depois darão origem aos primeiros seres humanos. E mesmo os seres humanos vão ter os dois lados, o masculino e o feminino. E às vezes um ou outro lado prevalece em uma outra pessoa. Se você é um ser humano homem do sexo masculino e predomina a sua masculinidade, você vai ter características mais masculinas. Se você for homem, mas prevalecer o seu espírito feminino, você vai ser mais feminino, mesmo sendo homem. Sai fora, pessoa. Hoje existe isso? Segundo a mitologia dos Dogons, estamos falando de uma outra expressão religiosa. Eles acreditavam que a Terra era plana, né? E a Terra é um corpo feminino. Então quem é os pais da Terra? E o órgão genital da Terra é o formigueiro. E ele ama o Deus Criador, ele desceu sobre a Terra, a mulher, e penetrou o formigueiro da Terra. Mas só que aí os cupins e as formigas ficou o Deus ama. E ele estava lá desesperado. Depois ele acabou
conseguindo penetrar e fecundar a terra. Aí da terra surgiu tudo que existe: vegetais, animais e depois seres humanos. A terra é fêmea. Ele pegou? A terra é fêmea. A terra é fêmea. E o buraco da terra, que é o formigueiro, é o buraco Será que ela quer? de ser copulado. Será que ela quer? Não estou entendendo. Será que ela não é uma menina que é? Será que é? Será que a terra me quer isso? A terra quer? É, será? E tudo foi feito em barro, né? É uma mitologia que vai falar que tudo vem da terra, tudo foi feito em barro. Inclusive nós seres humanos, os espíritos, os gnomos, vão incorporar no corpo de barro feito por ama e assim dará origem a nós seres humanos. Então, os gnomos nasceram dessa relação de ama com a terra, nasceram os espíritos e depois os espíritos se encarnaram em corpos. Então tem imagens do par macho e fêmea que são representações dos progenitores míticos dos Dogons. Então a gente veio, todos nós somos humanos, segundo a mitologia Dogon, de espíritos que eram ao mesmo tempo macho e fêmea. As estátuas acolhem sacrifícios feitos pela comunidade para que seja protegida das provações. Então cada ser humano foi provido de duas almas. A gente tem dentro da gente duas almas. Uma alma masculina e uma alma feminina. Em você, qual prevalece? A alma masculina ou feminina? Uma feminina. Você quer? Então, cada ser humano é provido de duas almas, diferentes gêneros, masculino e feminino. Então, todas as conexões são gêmeas. Todos nós temos essas almas gêmeas dentro da gente. Masculina e feminina. Em alguns momentos aflora a sua alma feminina e outros a sua alma masculina. Pinturas das escarpas de Bandigara no Mali, que é onde habitam os povos Dogons, né? Representam figuras e símbolos mais provavelmente dos Dogons, né? Alguns acreditam que elas sejam exemplares da arte sacra, ou arte sanga, o songo dos Dogons, né? Então, há uma diversidade de ideias, de almas e de divindades, são povos primitivos, são povos ancestrais e povos politeístas, que acreditam em vários. Então foi assim que os primeiros humanos foram feitos, foram gerados, a partir da relação do Deus Criador. Quem que é o Deus Criador? Jesus. E é o ama dessa mitologia. Não, pessoa Jesus. Jesus é para os cristãos. Eu estou falando aqui É outra religião, dos doutor. Dogons. Outra religião. É outro povo. Então tem ama, é o Deus Criador. Nomos, os primeiros espíritos, que eram gêmeos, masculino e feminino. E esses espíritos eles vão incorporar, encarnar em corpos feitos de barro, darão origem aos seres humanos. E os seres humanos são dotados de uma alma feminina e uma alma masculina, todos, mesmo homens e mulheres. Em algumas pessoas destacam uma alma, em outras outra alma. Então, dependendo da forma como destaca, você terá comportamentos mais parecidos com homem ou com mulher. Entenderam? Compreenderam a mitologia dos Dogons? Alguma dúvida? Então a mitologia explica aí a homossexualidade. O homossexual geralmente é alguém que tem corpo de um gênero e alma daquele mesmo gênero, e alma de outro gênero.